E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, trazendo mais um vídeo novo. Bora pro vídeo. Continuamos com Ana comendo sorvete, enquanto Roland pensa que o sorvete é a fórmula mágica da felicidade feminina em todas as eras. Mesmo que não fosse tão bom como o de seu mundo, já era uma ótima opção para os dias quentes. Quanto aos negócios, a população estava crescendo, as fábricas estavam indo bem, e o comércio da indústria leve estava começando a se expandir. Oxinou avisa que Meg e Relâmpago estão ali. Relâmpago pergunta por que foram chamadas. Roland suspira ao pensar que elas destruíram outro ninho, e mostrando uma carta, ele explica que amanhã será o último dia de verão e pede a Meg para entregar sua carta para Tilly. A garota confirma confiante. Relâmpago pergunta se elas ficariam muito tempo sem se verem. Meg explica que se atrasou devido ao plano de limpeza da senhorita Tilly, mas dessa vez vai voltar assim que possível. Roland pensa que a cidade tem um grande charme, pois ninguém quer ir embora dela. Relâmpago e Meg combinam de explorar o ninho de águia depois quando voltar. Roland diz que também tem uma missão para Relâmpago, que é levar Meg junto com ela e fixar duas bandeiras no solo, entre a costa e a cadeia de montanhas, marcando o lugar no mapa. Agora, falando para Meg, se Tilly concordar em enviar as bruxas, elas deverão aguardar na costa para recebê-las no balão de ar quente, acima da cadeia de montanhas. Relâmpago Animada pergunta se terão novas irmãs na vila. Ana e Rochinol escutam o que ela disse, e Roland apenas diz que depende da resposta de Tilly, mas acredita que ela vai concordar. Mais tarde, no balão de ar quente, as garotas ficam impressionadas com o novo balão que poderia levar tanta gente, e Vossa Alteza o batizou de Pioneiro das Nuvens. Ana comenta que Soraya era incrível por ter conseguido criar o revestimento para uma bolsa de ar tão grande. Roland explica que sem Soraya não conseguiriam fazer essa bolsa de ar e pensa que o grande dirigível não estava tão longe de se tornar realidade e só precisavam encontrar um material leve. Ele também reflete que esses monstros voadores gigantes não teriam nenhum inimigo natural, e mesmo que a precisão das bombas fosse decepcionante, ele ainda estava bastante ansioso para atacar a cidade sagrada da igreja, seja pela água, terra ou pelo ar. Ana pergunta por que ele estava rindo. Elírio comenta que ele deveria estar pensando nas novas bruxas. Roland fica sem palavras. Em seguida, Wendy diz que é incrível que Cinza e as outras tenham conseguido reunir tantas bruxas. Roland menciona que Tilly provavelmente esteve planejando essa transferência há alguns anos, enviando bruxas para entrar em contato com o povo em segredo, em todos os lugares. Por isso que os rumores dele não atraíram mais bruxas. Wendy fala que Cara nunca mencionou isso a elas. Roland explica que se ela tivesse falado, talvez elas não continuassem a busca pela montanha sagrada. Wendy acrescenta que essa era uma possibilidade, e se tivesse ocorrido, nunca teriam se encontrado. Todas concordam que as coisas não eram ruins na vila, mas sim muito boas, exceto Lírio, que finge estar indecisa, mencionando que talvez seja melhor estar nos fiordes. Ana defende que a situação já era bem melhor do que antes, pois tinha medo até de colocar os pés para fora de casa. Então, Lua zomba de Lírio, dizendo que ela recusou o convite de Cinzas da última vez, e mesmo assim continua fingindo que odeia esse lugar. Lírio, envergonhada, diz que Lua era uma idiota. Todos dão risadas. Depois, Roland acaba reparando em algo. Wendy
segurando seus seios, coloca uma mão em seu ombro. Mais tarde, em seus pensamentos, Roland fala que as mulheres com peitos grandes podem ficar com dor nos ombros, por isso que os sutiãs apertados surgiram, apesar de nunca ter confirmado isso. Mas não custava tentar. Além disso, o corpo de Anna iria se desenvolver com os anos, então precisava se preparar e, apesar de nunca ter tocado em sutiãs, viu vários nos comerciais, ficando fácil de fazer o modelo. E não estava nada mal. No outro dia, Margaret comenta que isso é incrível e que nunca pensou que iria voar daquela maneira e apreciar aquela vista. Relâmpago diz que explorou e marcou o lugar que visitaram. Margaret elogia a habilidade de Relâmpago. Roland pergunta a Marlon se ele estava bem. O rapaz responde que sente como se fosse cair. Para acalmá-lo, Roland diz que ele vai se acostumar depois de voar algumas vezes, pois é normal na primeira vez, assim como para quem nunca navegou. Margaret expressa que o mundo parece não ter limites. Marlon menciona que o mérito é das bruxas e questiona se seria possível voar sem elas. Margaret comenta que Anna não estava mais usando suas chamas no balão e perguntou a Relâmpago sobre isso. E ela tinha dito que o balão sobe para os céus contanto que tem ar quente sendo injetado e depois pergunta a Roland se só precisava de uma rajada. Roland explica que precisavam manter o ar quente para permanecerem flutuando no ar e que a madeira em si é bem pesada, o que limita a quantidade de pessoas que o balão pode carregar. No entanto, ele menciona que existe um método especial para resolver esse problema. Margaret fica animada e pergunta se ele consegue resolver. Roland concorda, mas avisa que é um pouco trabalhoso. Margaret fica aliviada e diz que espera que ele possa fazer 4 ou 5 balões e que não precisavam ser grandes, sendo suficiente para transportar apenas uma pessoa. Roland pergunta se Margaret gostaria de colocá-los em um barco e ela confirma e diz que uma vez que não pode estender o mastro, poderiam voar nos balões e com eles os guardas poderiam identificar piratas. Roland, animado, menciona que eles não seriam baratos, custando 1000 moedas de ouro. Margaret responde que certamente todos os mercadores que operam nos fiordes adorariam ter um ou dois. Marlon acrescenta que mesmo que não esteja confortável ainda, é algo que sua caravana precisa e ajudaria na divulgação nos fiordes. Roland pensa que 1000 moedas é 5 vezes o valor de custo, e ele não esperava que eles aceitassem facilmente. Além disso, o gás consumido precisaria ser reabastecido, o que significaria mais lucro para a vila. Ele até menciona que daria um desconto se comprasse uma grande quantidade de combustível. Assim, eles fazem o acordo. Na Ilha Adormecida, vemos Cinzas falando que Roland escolheu Sylvie e pergunta se ele não estava preocupado, e diz que também não sabe, e talvez a lista estivesse muito vaga, ou ele nem ligue em revelar sua identidade de bom grado para aumentar a confiança entre eles. Cinzas complementa que também há a chance dele ser o seu irmão verdadeiro. Ele reconhece que é uma possibilidade, mas ela o conhecia bem, e caso seja o mesmo Roland de Wimbledon, ele nunca teria escolhido ser inimigo da igreja e proteger as bruxas, pois sempre fugiu de desafios ou dificuldades desde criança. Mesmo quando foi enviado para a Vila da Fronteira, nunca ouviu reclamar. Cinzas complementa que com a iniciativa de Roland em escolher Sylvie, não há mais a necessidade de enviar mais bruxas, mas Tilly ainda quer continuar as enviando. Cinzas tenta argumentar, mencionando que Lotus é a bruxa mais importante da Ilha Adormecida, pois ela é quem repara as casas de terra
e consegue mudar a topografia. Mas quanto a Evelyn e a vela, ela acredita que não haveria problemas em enviá-las, já que possuem habilidades menos úteis. Tilly olha para as cinzas seriamente e pergunta o que é útil e o que não é, pois estava enviando as bruxas com a esperança de formar uma aliança e não para abandoná-las, e não importava o quão bom ou ruim fosse a habilidade de cada uma, pois as irmãs que escolheram vir para a ilha são todas da família. Portanto, se ela quisesse transformar aquele lugar no lar das bruxas, não poderiam discriminá-las com base em suas habilidades e utilidade. Ao ouvir isso, Cinza se ajoelha e pede perdão. Tilly continua dizendo que era difícil julgar a habilidade de alguém com o padrão delas. Afinal, Roland escolheu aquelas garotas entre 100 bruxas, então, como elas, seriam inúteis e talvez pudessem contribuir de maneiras surpreendentes através dessa aliança. Além disso, por serem um número bem pequeno de bruxas, vale a pena lutar por cada uma delas. Portanto, Cinzas nunca mais deveria dizer algo assim. Cinzas apenas concorda, entendendo o ponto de Tilly. Tilly acrescenta que, além disso, as coisas que viu nas ruínas a deixaram desconfortável e seria melhor decifrar esses livros o mais rápido possível, sugerindo levar esses livros junto com as bruxas para a Vila da Fronteira. Cinzas fala que talvez as bruxas da União consigam entender, pois ouviu dizer que também havia ruínas antigas na floresta ao leste e talvez alguma bruxa da União já tenha visto esse tipo de texto. Tilly complementa que, se as duas línguas forem iguais, significa que pertence à mesma civilização. Além disso, ela não estava culpando Cinzas, pois tudo o que ela disse fazia sentido, exceto sobre a habilidade das bruxas. Esse Lotus ficar fora por muito tempo pode afetar a ocupação da próxima ilha, então elas devem trazê-las de volta antes do inverno. E para evitar mal-entendidos, também vão levar algumas bruxas combatentes para ajudar a vila nos meses dos Demons. Cinzas concorda em ir com elas. No mar, vimos um barco. Depois, vimos Sylvie alimentando Meg. O capitão comenta que aquela gaivota nunca ficará perdida e até pode sentir uma tempestade chegando. Sylvie concorda e sugere que não se apressem em usar uma nova rota. Depois comenta que estava acostumada a observar as coisas instintivamente e, ao ver os marinheiros, pergunta ao capitão se não estava na hora de trocar o turno dos marujos, pois eles pareciam cansados. O capitão fica surpreso com a aguçada percepção de Sylvie e diz que nada escapa de sua visão. Sylvie lembra do que Tilly disse sobre descobrir a identidade de Roland e se encontrar algo era para entrar em contato imediatamente com a líder da União, mas ela reflete que se a União não concordar, é provável que a tranque nas masmorras para evitar que a informação vaze, e a missão não será fácil, mas as garotas estão animadas por finalmente chegarem ao seu destino. O capitão comenta que nunca viu ninguém morrer por ter passado muito tempo em um barco e diz para aguentarem mais um pouco. Cinzas fala para a Vela que ela deve escrever uma carta e alguém virá buscá-las em breve. Vela pergunta se Cinzas não irá acompanhá-las. Cinzas responde que seu trabalho é garantir a segurança delas e depois irá voltar, pois Tilly precisava dela e que não precisavam se preocupar, pois todas as bruxas da União as veriam como irmãs e se tiverem algum problema é só procurar Wendy, uma das bruxas da União. Cinzas então adverte que nunca fiquem sozinhas com o líder Roland. Evelyn pergunta o motivo dessa advertência. Cinzas
fala que ele toca na bunda das mulheres. As meninas ficam preocupadas, enquanto Sylvie de longe fica sem entender o que estava acontecendo. Então o balão começa a surgir atrás das montanhas e todas perguntam o que era aquilo. Cinzas responde que não sabia, pois também era sua primeira vez vendo aquilo. Sylvie, usando sua habilidade, lê o que estava escrito, revelando que elas são bem-vindas à Vila da Fronteira. Mais tarde, Wendy as cumprimenta e fica feliz em ver que Cinzas também veio. Ana se apresenta e dá as boas-vindas a todas, e elas começam a se apresentar. Sylvie nota em seus pensamentos que Ana distorceu o poder mágico ao seu redor, o que indica um poder incrível. Wendy explica que o balão funcionava através do fornecimento de ar quente e pode levar pessoas acima das montanhas para chegar ao seu destino. Ela pergunta a Cinzas se ela não gostaria de ir à vila dizer um oi, pois acredita que Roland gostaria de vê-la. No entanto, Cinzas acaba negando, alegando que ele não a receberia muito bem após a tentativa de roubo de suas bruxas, pedindo para Wendy para cuidar das garotas. Wendy concorda e em seguida todas sobem no balão. Ana estala os dedos animada e diz que estão partindo. Molly se despede na praia, enquanto o balão sai voando. Relâmpago, também animada, pergunta qual é a habilidade de cada uma, e ela quer ser a primeira a ver. Wendy pergunta se todas estão bem. Sylvie responde que está um pouco tonta, e em seus pensamentos, Sylvie admite que usou seu olho mágico por força do hábito e não esperava que existissem tantas paisagens maravilhosas ali, parecendo até magia. Wendy pede a ela para respirar fundo, pois é normal não se sentirem confortáveis na primeira vez voando. Sylvie agradece e diz que está se sentindo melhor. Relâmpago começa a contar sobre a luta da Vila da Fronteira contra as bestas. Sylvie pensa que a experiência está sendo mais harmoniosa do que esperava. Depois de um tempo, o balão finalmente pousa. Sylvie fica espantada ao ver as bruxas da União. Alguém diz que Vossa Alteza iria recebê-las pessoalmente. Scroll confirma que finalmente chegaram, e Rochinol diz que Vossa Alteza já estava esperando, orientando-as a segui-la. Sylvie pensa que todas as irmãs foram amigáveis até agora e talvez tenha julgado erroneamente, mas ainda precisa ter cuidado para cumprir sua missão. Rochinol fala que elas chegaram e Roland as cumprimenta, falando que são bem-vindas e que ele é o líder da Vila da Fronteira, mencionando que como Tilly é sua irmã, elas podem se sentir em casa, assim como na ilha adormecida. Enquanto Roland fala, vemos Sylvie em segundo plano, observando atentamente. Em seus pensamentos, ela nota que ele não está usando uma pedra de retaliação, não apresentando nenhum traço mágico em seu corpo, e não parece estar disfarçado ou sendo controlado por algum feitiço. Tudo isso leva Sylvie a concluir que esse homem é de fato Roland em pessoa. Mais tarde, Rochinol pergunta se há algo de errado, questionando se Roland estava tão entusiasmado com as novas bruxas ao ponto de precisar beber para conseguir dormir. Roland responde que isso é uma bobagem e pergunta sobre como está a relação com as novas irmãs. Ele explica que a nova casa ainda não está pronta e, portanto, precisam dividir os quartos. Rochinol admite que não confia totalmente nelas, pois metade das palavras de Sylvie foram mentiras, e mesmo que não seja nada sério, deve haver um motivo para isso. Roland sugere que talvez Sylvie queira checar se ele realmente é o verdadeiro Roland, pois sua personalidade mudou muito. Ele conta que Tilly está suspeitando dele, uma vez
que ele era conhecido por ser medroso e preguiçoso. Então, como um homem assim se rebelaria para proteger as bruxas? Rochinol pergunta qual Roland ele é, e ele responde que não é nenhum deles, deixando Rochinol impressionada com a resposta, pois como essa frase pode ser verdade. Roland animado diz que é verdade. Então, Rochinol sugere que ele esqueça e diz que vai perguntar a Ana, pois não se importa contanto que ele seja o Roland que ela conhece. Roland concorda, afirmando que ele é o mesmo desde que a conheceu. Assim, acabamos a parte 27. Quem puder, deixa um like e um comentário. E se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.